Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu havia tido uma briga muito séria com ele. Tinha descoberto que ele andava de conversa fiada com outra menina pelo WhatsApp. O Altair era músico, fazia dupla com um amigo. Os dois tocavam numa lanchonete muito badalada, num bairro ali perto. E mesmo sabendo que não tinha nada a ver, eu morria de ciúmes quando ia vê-lo tocar. Porque a mulherada ficava comentando, mandando bilhetinhos, sabe? Dando a maior bandeira para os dois. Segundo o Altair, os bilhetinhos não eram nada demais, apenas pedido de música. Só que um dia eu encontrei um bilhete no bolso da calça dele com um número de telefone escrito, sem contar a mensagem. Você é um gatinho, sabia? Tô louca para te conhecer melhor. Me liga. Olha, eu fiquei tão fora da vida. Mas eu fiquei tão passada quando li aquilo. Ele jurou que não tinha feito nada de errado. Que não tinha ligado para ela, que não tinha nenhum interesse naquela fulana. Só que convenhamos. Por que tinha guardado aquele maldito papel, então? A gente vivia brigando por conta disso. Eu reconheço que era ciumenta, até um pouco insegura. Até que um dia, acabei vendo umas mensagens que ele tinha trocado com outra mulher pelo WhatsApp. Aproveitei um momento que ele deu bobeira e peguei o telefone. Celular dele. Imagine como eu me senti quando vi aquela conversa. E olha, pelo nível do diálogo, os dois já vinham se encontrando longe dali da lanchonete. E com certeza devia ter acontecido algo demais entre os dois. Olha, eu perdi a cabeça, viu? Cheguei a jogar o celular dele no chão. Fiquei louca da vida, revoltada. E acabei botando um fim no nosso namoro. Sabe quando você está de cabeça quente? Quando o sangue começa a ferver. Eu sou assim, eu sou impulsiva. Eu não meço as palavras, nem os atos. Fazia uma semana que estávamos brigados. A gente nem se falava. E naquele sábado à tarde, lembro que eu estava ali em casa, com uma amiga. Estávamos vendo coisas na internet, quando recebi aquela mensagem. Flávia, sai aqui fora um pouco, eu estou aqui na frente da tua casa. A gente precisa conversar. Era ele. Era o Altair. Dei assim uma espiada pela fresta da cortina. E de fato, lá estava ele. Pedi que ele fosse embora. Sabe, ainda fula da vida. Pedi que ele fosse embora porque não tínhamos mais nada para conversar. Mas ele ficou insistindo. Disse que não ia arredar o pé dali enquanto eu não fosse lá conversar com ele. A Lúcia, minha amiga, inclusive, ficou ali, botando pilha. Tadinho, Flávia. Vai lá conversar com ele. Tadinho? Tadinho nada. Quero mais é que se dane. Ele me traiu, Lúcia. Ele mentiu para mim. Claro que por dentro eu estava morrendo de vontade de ir até lá conversar com ele. Mais do que isso, lhe dar um abraço, um beijo. Estava morrendo de saudade. Só que a raiva ainda não tinha passado. Eu também não podia amolecer assim. Porque, puxa vida, o que ele tinha feito era muito grave. Se eu cedesse, seria como um passaporte para ele fazer de tudo. Por isso, me fiz de durona. Nisso, a Lúcia falou que iria lá conversar com ele. Pedi que ele fosse embora. Esperasse um pouco mais para ver se a poeira sentava. E eu fiquei ali no quarto, espiando pela fresta da cortina. Os dois ficaram lá conversando durante, sei lá, uns 2 ou 3 minutos,
Até que ele entrou no carro e se foi. E ela voltou ali, para dentro de casa. Só que voltou apenas para se despedir. Para dizer que também ia embora, porque estava cheio de coisa para fazer em casa. Depois, não nego que até me arrependi por não ter ido lá conversar com o Altair. Puxa vida, era a chance para a gente tentar retomar o namoro, se entender. E uma coisa não dava para negar. Eu o amava tanto. E apesar do que ele tinha feito, estava sofrendo muito com aquele nosso afastamento. Pelo fato de ser orgulhosa, sabe, acabei deixando para lá. Me fiz de durona. Passei aquele dia todo trancada no quarto. Até que no domingo, me contaram uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Através de uma amiga que também frequentava aquela lanchonete onde o Aldair tocava no fim de semana, fiquei sabendo que a Lúcia havia estado lá. E mais do que isso, tinha ficado sentada perto do palco o tempo todo. E no final, ainda tinha ido embora de carona com o meu namorado. E essa minha amiga até acrescentou: escuta, Flávia, por acaso os dois estão juntos? Desculpe perguntar isso, é que eu sei que vocês brigaram, né? Só que não imaginei que a Lúcia fosse dar o bote assim. Imagine como eu me senti. Imagine o que não passou pela minha cabeça. A vontade que me deu de esganar os dois. Meu Deus, a Lúcia tinha me falado, sabe, que naquele final de semana estava com muita coisa para fazer em casa e que não ia sair. Mentira! Saiu. E foi até a lanchonete onde ela sabia que ele cantava. Fui lá tirar satisfação com ela na mesma hora. E ela me disse que só tinha dado uma passadinha na lanchonete. Que não tinha me falado nada, porque, como eu estava brigada com a Altair, eu certamente não ia querer ir junto com ela. Sabe quando a pessoa dá uma explicação, mas não cola? Olha, eu fiquei muito desconfiada depois dessa conversa. Porque, convenhamos, sabe, atitude esquisita por parte dela. Mas sabe como é, né? Era minha amiga e, sei lá, fiquei até me sentindo culpada em pensar mal justamente dela. Eu podia até ter ligado pro Altair também. Mas e o orgulho? Sabe, podia ter ligado. Perguntado para ele, mas orgulhosa, do jeito que sou, acabei ficando na minha. E a verdade é que os dias foram passando, a gente não se falou, até que no sábado resolvi comprar umas coisas na farmácia. Só que ao passar na frente da casa da Lúcia, me deparei com uma situação que me deixou muito incomodada. O carro do meu namorado, tudo bem que a gente tinha brigado, mas, meu Deus, qual é o casal de namorado que não briga? Eu ainda o considerava meu namorado, estava ali na frente da casa dela, da Lúcia. Mais do que isso, como se fosse pouco, ao chegar mais perto, eu ouvi aquele som de violão e de cantoria vindo lá de dentro da casa. Olha, chegou a me dar uma tontura. Que ele estava fazendo ali, meu Deus? Porque era ele. Quem mais? O carro era dele. E a voz? Eu reconheci a sua voz na mesma hora. Ele já tinha feito isso tantas vezes ali na minha casa. Tocado violão para mim. Eu adorava quando ele fazia isso. Olha, eu fiquei tão nervosa, tão passada, que entrei pelo portão e, em vez de bater na porta, me aproximei da janela. A cortina estava assim, entreaberta, e eu pude ver os dois sentados no sofá, um diante do outro. Ela olhando para ele, com aquela expressão de fascínio, sabe, de encantamento.
E ele tocando violão e cantando, sem tirar os olhos daquela amiga da onça. Estavam tão concentrados um no outro que nem me viram ali na janela. Eu tive de bater na grade para eles se darem conta de que eu estava ali vendo tudo. E quando se voltaram assim na minha direção, não sei qual dos dois ficou mais sem jeito. Eu perguntei: escuta, o que está acontecendo aqui, hein? E você, Altair? Tá fazendo o que aqui, na casa da Lúcia? Os dois ficaram com a maior cara de tacho do mundo. Olha, eu não sou nenhuma boba. O modo como eles se olharam dava a entender que tinha alguma coisa rolando ali. O detalhe foi que o Altair se zangou quando eu lhe dei aquela dura. Sabe, deu aquela desculpa. Não sei por que você está reagindo desse modo, viu, Flávia? Pelo que me consta, a gente já não tem mais nada um com o outro. Não foi você que terminou tudo comigo? A Lúcia se meteu no meio, tentando, sei lá, apaziguar a situação. Flávia, não é o que você está pensando. A gente pode explicar. Né, Altair? Deixa, Lúcia. Não quero nenhuma explicação, viu? Até porque eu não sou nenhuma idiota. Já entendi tudo. Fiquem os dois aí. Falei aquilo e já tomei o rumo do portão. Ela ainda saiu para fora, me chamando, tentando conversar comigo. Mas eu segui reto, sem olhar para trás. No entanto, antes mesmo de chegar à esquina, as lágrimas já estavam rolando pelo meu rosto. Imagine. No final de semana, me contam que os dois tinham saído juntos da lanchonete, no maior clima de intimidade. E agora eu passo ali na frente da casa dela e vejo o meu namorado tocando violão e cantando para ela. Se bem que eu falo namorado, mas naquelas alturas, sei lá se podia ainda usar essa expressão, sem saber o que de fato estava havendo entre eles. Resolvi até romper a minha amizade com a Lúcia. Sim, porque quem é que precisa de uma amiga desse jeito? Repito o que já disse. Quando eu fico de cabeça quente, eu sou muito impulsiva. Ela me ligou um monte depois, mandou mensagem, pediu para conversar, mas eu a bloqueei sem olhar nenhuma. Para mim, estava muito claro que estava rolando alguma coisa entre os dois. Acabei cortando relações até com a minha amiga. Mas que, repito, nessas alturas, eu já nem considerava mais amiga, porque, olha, eu fiquei tão mal. Mesmo assim, me mantive firme ali, no meu orgulho. Ela até esteve ali em casa, atrás de mim, mas eu simplesmente me recusei a falar com ela. Até que cerca de 2 semanas depois, resolvi aparecer lá na lanchonete. Não sei explicar, mas parecia que tinha alguma coisa me impelindo a fazer isso. Porque aquela minha outra amiga, aquela que tinha me contado que os dois estavam juntos lá na lanchonete, ela me falou que tinha visto a Lúcia de novo no outro sábado. E que, mais uma vez, ela tinha ido embora com o Altair. Olha, eu nem devia ter ido, porque vamos convir, né? Mas fui, só para tirar cisma. Eu precisava fazer isso. Sabe, se fosse para ver com os meus próprios olhos, eu precisava. No que entrei pela porta, dei assim uma passada de olhos e já enxerguei a Lúcia lá no canto, pertinho do palco, sentada assim, repito, bem próxima. O Altair e o seu parceiro estavam tocando. Acho que ninguém notou a minha presença, até porque eu cheguei e fiquei ali perto do balcão. Na verdade, antes que notassem que eu estava ali,
Eu precisei assistir uma cena que até hoje não sai da minha cabeça. De repente eles pararam de cantar, fizeram assim um pequeno intervalo, e o Altair se sentou ali, numa cadeira, naquela mesa em que a Lúcia já estava. Eu estava desconfiada. Eu tinha ido até aquela lanchonete justamente para tirar cisma, para tirar dúvida. Mas sabe, uma coisa é você desconfiar. Outra é dar de cara com o cara que você ama, de boca colada com aquela que você considerava tua amiga. Os dois trocando um beijo na boca. E não foi assim um beijinho qualquer. Foi um beijo para valer. Olha, eu não consegui me conter. Mesmo tendo ficado muito mal, as pernas trêmulas, acabei me aproximando dos dois e fiquei parado em pé, diante daquela mesa. E enquanto eles se beijavam, comecei a bater palmas. Sabe, como forma de ironia. Quando me viram, naturalmente que levaram o maior susto. Mas a única que pareceu ter ficado abalada foi a Lúcia. Porque ele me olhou como se nada de anormal estivesse acontecendo. Olha, eu estava tão nervosa, tão fora de mim. Olhei para a cara dela e falei assim... Eu sabia que estava rolando alguma coisa entre vocês. Parabéns para você, viu, Altair? Com tanta mulher no mundo, você foi escolher justo a minha amiga. Quer dizer, amiga. Que papelão, hein, Lúcia? Pensei que você fosse minha amiga, mas pelo que eu tô vendo, nenhum dos dois falou nada. Ficaram em silêncio, sem saber o que dizer. O clima, naturalmente, ficou pesado demais. E eu já fui tomando o meu rumo, até porque não fazia sentido continuar ali. Já tinha visto o que queria. Eu já tinha cortado relações com eles, com os dois. Não estava mais falando nem com ela. Mas depois daquela cena que presenciei, acabei rompendo de vez. Para nunca mais. O problema é que, apesar disso, não consegui tirar o Altair da cabeça. Até porque não é fácil, assim, da noite para o dia, tirar uma pessoa do coração, uma pessoa que a gente ama. E para aumentar o meu castigo, sofro também com o fim da nossa amizade, minha e da Lúcia. Se bem que eu nem deveria estar lamentando porque, sabe, o papel que ela fez foi realmente um papel de amiga da onça. Não de uma amiga de verdade. Ela sabia que eu o amava. Ela sabia que eu sempre fui louca por ele. E para aumentar o meu castigo, sofro também com mais uma circunstância, uma situação que se estabeleceu. Eu e a Lúcia, puxa vida, a gente era tão próximo uma da outra, tão unidas. Ela era, na verdade, praticamente uma irmã que eu nunca tive, de modo que tudo contribuiu para que essa história me doesse ainda mais, para aumentar ainda mais o meu sofrimento. Nunca conversamos, para pelo menos tentar botar os pingos nos is, até porque eu a evito desde aquele dia. Aliás, preciso também evitar até de passar na rua da casa dela. Tudo para não ver o carro do Altair parado ali na frente. E principalmente para não escutar o som do seu violão tocando para ela. O som da sua voz cantando para ela. Como ele tantas vezes fez comigo na minha casa. De modo que, de uma só tacada, perdi a amiga, minha conselheira, minha quase-irmã, e também perdi os carinhos do homem que eu amava. Aquele que eu acreditava ser
o amor da minha vida. Só que não era, meu Deus. Não era. Eu me enganei. É triste admitir. É triste falar isso porque dói. Mas pensei que ele fosse realmente, e até para todo sempre, o amor da minha vida. Só que não era, meu Deus. Só que não era.